que eu vou. Amém? Esse início do capítulo de João 14, fala assim: não fica aflito, e Deus tem falado muito comigo nesses tempos, principalmente com esse versículo, porque o que acontece? Quando nós estamos aflitos, independente do que a gente está passando, ou no nosso trabalho, ou dentro da nossa casa, ou no dia a dia, Deus está fazendo algo para nossas vidas, Deus está falando conosco, mas se eu estou aflito, certamente eu não vou ouvir a voz dele, porque eu não estou atento ao Espírito Santo. Então, Jesus fala: não fica aflito, crê também em Deus e em mim. Em outras traduções fala assim: há muitos quartos. Outras traduções falam assim: há muitas moradas. Então Jesus ressuscitou, mas todos nós conhecedores da palavra sabemos que ele deixou o Espírito Santo conosco, mas ele fala assim: eu voltarei. Então Jesus, no verso 3, ele fala assim: eu preparei um lugar para vocês. E ele vem buscar a igreja, amém? Ele vem buscar nossas vidas. Como é tremendo nós andar em obediência, leitura da palavra, nas manhãs, nas madrugadas, os primeiros minutos das nossas vidas, porque Jesus fala: eu voltarei. Então, independente do que está acontecendo aí fora, como está o mundo, mas Jesus fala: eu voltarei para buscar vocês. Como nós conhecemos também na palavra, como aconteceu na época de Noé, o mundão estava em pecado, o pessoal aprontando umas e todas, mas Deus falou com Noé: prepara, você e sua casa, você e sua família será salvo. Então, eu creio em nome de Jesus que assim como aconteceu com Noé naquela época, também será agora nesses tempos, E eu creio que está bem próximo, a vinda aí de Jesus. Nós olhamos no mundo aí fora, nas redes sociais, nas coisas que o pessoal aposta, algo de valores financeiro, mas Jesus está vindo, eu creio. Amém? Amém. Pai Deus, nessa noite, Deus, iniciando esse culto, Deus, com esses versículos, papai, os versículos, Deus, que Jesus tem escrito, deixado para nós, para os seus discípulos, papai, mas também para nós, Senhor, porque quando nós andamos em obediência, quando nós estamos atentos ao que o Espírito Santo de Deus está falando, nossas vidas, através da palavra, Senhor, então nós não podemos ficar dispersos, independente de como está aí fora, papai, porque, oh Deus, nós vamos estar juntos na vida dele, Pai, em nome de Jesus. Oh papai, que esse culto, Deus, venha ser um culto diferente, porque o Senhor faz algo diferente, papai, em nome de Jesus. Todas as manhãs, todos os dias, o Senhor nos renova, o Senhor renova a palavra, Senhor, para falar conosco. Quando nós olhamos, Deus, e achando que já sabemos como vai começar, mas não, o Senhor vem com algo diferente, com algo de renovo para nossas vidas, porque não fica, vamos colocar assim, todo dia a mesma coisa, não, já sei como é que vai iniciar o culto. Nós até sabemos, Deus, como vai iniciar o culto, mas através da Tua palavra, Senhor, o Senhor vai falando nos nossos corações, vai tocando em algo, Deus, que às vezes nós achamos que estamos curados, Pai, e o Senhor vem falando, e o Senhor vai colocando, assim como o Senhor tem falado, Deus, nessa tarde, papai, comigo. Eu fiquei feliz, oh Deus, porque ali naquele momento, papai, dirigindo, e o Senhor falou comigo, papai, naquelas curvas, naquela estrada. Obrigado, Deus. Eu agradeço pelas vidas que estão aqui, papai, nessa noite, cada família representada, papai, em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus use
Papai, a vida da Jaqueline, ó Deus, no louvor, a vida do irmão Adilson, papai, nesse teclado, Senhor, e também, ó Deus, na palavra, Deus, o pastor Leandro, Deus, que todo roubador da palavra, Senhor, caia por terra, ó Deus, que realmente nós podemos estar atentos, ó Deus, para receber do que o Senhor quer falar, papai, para a tua igreja, Pai, nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, glórias a Ti, Pai, santo Teu nome, Senhor, glorificado, exaltado, engrandecido és Tu, Pai. Aleluia, santo Tu és, santo. Jesus, glória, exaltado, Senhor, neste lugar, Tu és bem-vindo. Santo, aleluia. Está no Teu lugar, Senhor. Seja o centro de toda adoração. Seja o centro de todo louvor. Aleluias. O único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. A Ti, ó Rei Jesus, coroamos. A Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Obrigado, Jesus. Santo Teu nome, para todo sempre, Senhor. Tão grandioso Tu és, e mesmo assim se importa conosco. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus,
Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti, consagramos todo o nosso ser a ti, consagramos todo o nosso ser a ti. É por ti que estamos aqui, Senhor. Oh, aleluia. A ti seja todo louvor, a ti seja toda Para honra. tu és, Senhor, santo, Santo é o teu nome, santo é o teu nome, santo. santo é o teu nome, Senhor. Oh, aleluia. Seja o centro Maravilhoso tu és, todos os Pai. dias. Maravilhoso tu és, Pai. Santo é Deus. Santo. Te amamos, Pai. Te adoramos, Senhor. Somente tu és digno, Pai. Oh, aleluia. Santo é teu nome, Pai. Santo, santo Deus. Santo. Santo tu és, Pai. Santo tu és, Senhor. Oh, glórias a ti, Pai. Glórias a ti, Senhor. Aleluia. Aleluia. Oh. Santo. Vem chegar, Senhor. Santo, permanece aqui. Santo, Santo, te amamos, Senhor. Oh, te amamos. No rio de Deus, caia fogo do altar, sobre Espírito Santo, sobre nós. Flua o rio de Deus, caia fogo do altar, sopra Espírito Santo sobre nós. Flua o rio de Deus, caia fogo no altar, sopra Espírito Santo sobre nós. Flua o rio de Deus, caia fogo no altar, sopra Espírito Santo sobre nós. Ele está aqui, ele já desceu, tudo é possível. Ele está aqui, ele está aqui, ele já desceu, tudo é possível. Ele está aqui. Oh, aleluia. Santo. Flua o rio de Deus, caia fogo no altar, sopra Espírito Santo sobre nós. Flua o rio de Deus, caia fogo no altar, sopra Espírito Santo sobre nós. Ele está aqui, ele já desceu, tudo é possível. Ele está
estabeleça o seu reino sobre as nossas casas, nos nossos lares, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Venha o teu reino, o reino de paz, de justiça, de bondade. Venha o teu reino, venha o teu reino, venha o teu reino. Precisamos de ti, Senhor. Nos rendemos a ti em adoração nessa noite, em nome de Jesus. Mais uma vez e outra vez e outra vez, querendo o teu fluir, querendo o teu renovo, querendo sentir mais o teu Espírito Santo, mas também, Senhor, querendo nos derramar na tua presença, querendo apresentar diante de ti os nossos corações. Sonda-nos agora, Deus. Sonda-nos agora, Santo. Limpa-nos de tudo que não te agrada, de todo sentimento, de todas as palavras que tivemos. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos e leve-nos à tua vontade. Leve-nos cada vez mais na tua presença, cada vez mais profundo, cada vez mais profundo. Aleluia. Não importando as circunstâncias, não importando as adversidades, que possamos estar aos teus pés, em tempo e fora de tempo, na bonança, na sequidão, que estejamos aqui. Estejamos aqui para te adorar, que estejamos dispostos a te adorar, não somente na igreja, mas em todos os lugares. Que os nossos corações estejam dispostos a te adorar no tempo, Senhor, pelo que tu és, pelo que tu és, e crendo na palavra que o Senhor já deu. O Senhor Jesus já foi entregue por nós. Ele já levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Todo o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas pisaduras dele nós fomos sarados. Não existem impossíveis para aqueles que creem no Senhor. Não existem impossíveis para o nosso Deus. O mesmo Deus que criou os céus e a terra é o Deus que cuida de nós, é o Deus que nos chama de filhos. É a esse Deus que nós precisamos achegar todos os dias, todos os dias. Tudo é possível, tudo é possível, tudo é possível, aleluia. Ele está aqui, Ele já desceu. Tudo é possível, Ele está aqui, Ele está aqui, Ele já desceu. Tudo é possível, Ele está aqui, Ele está aqui, Ele já desceu. Tudo é possível, Ele está aqui, Ele está aqui, Ele já desceu. Tudo é possível, Ele está aqui. Venha o teu reino aqui na terra, assim como no céu. Venha o teu reino aqui na terra, assim como no céu. Venha o teu reino aqui na terra, assim como no céu. Flua o rio de Deus, caia fogo no altar, sopra Espírito Santo sobre nós. Flua o rio de Deus, caia fogo no altar, sopra Espírito Santo sobre nós. Seja exaltado, Senhor, para todos
sempre, sempre. Aplauda, glorifique, exalta o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Oh, aleluia. Jesus, aleluia. Glória a Deus, no nome de Deus. Glória, Espírito Santo de Deus, aleluia. Glorificado no nome de Deus. Exaltado no nome de Jesus. Senhor, já estamos em Tua presença, então colocamos, Senhor, a vida de cada um aqui no Teu altar, Senhor, cada vida, Senhor, cada cuidado, nos dê, Senhor amado, entendimento e sabedoria, Senhor amado, para ensinar Teus filhos, porque eles estão Teus servos, Senhor, mostra que eles são capazes, mostra que eles são queridos por Ti, por muitas vezes essas fases que eles estão, Senhor amado, a guerra, Senhor amado, dentro deles, mostra, Senhor, como Tu amas cada um que estás aqui, cada pequenino, cada adolescente, cada pré-adolescente, como é que eles falam? Senhor, tira, Senhor amado, todo o mal, Senhor amado, que não pertence a Ti. Tira, Senhor amado, todo homem, toda pessoa mal, com coração mal intencionado. Senhor, cada pessoa, até adolescente, Senhor, que muitas vezes a gente tem, hoje a gente já vê que tem mau coração. Tira de perto deles. Agora, em nome de Jesus, e coloca o Teu anjo ao redor de cada um, Senhor, que o Senhor possa proteger os ouvidos, a boca, Senhor amado, o pensamento, que seja pensamentos e ouvidos para ouvir a Tua palavra e o Teu querer. Ó Espírito Santo, eu te clamo pela vida deles, que o Senhor venha, Senhor amado, ministrando no coração, que eles possam ver como eles são pedras preciosas para Ti, que eles possam ver como eles são preciosos na Tua presença e no Teu querer, Deus. É que eu quero Te louvar e Te engrandecer, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Boa noite, irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. É uma alegria e também uma honra nós estarmos aqui juntos, glorificando e exaltando ao nome do Senhor. Peraí, a tecnologia é boa, mas quando ele para e você clica num lugar e vai para o outro, também é uma bênção, né? Por isso que assim, folhear é uma bênção, né? Por gentileza, abra sua Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 8. Deuteronômio, capítulo 8. Amém? Todos abriram? Eu vou ler aqui na linguagem da King James, tá? King James atualizada. Pode ter algumas palavras diferentes da sua, se a sua é revista corrigida, ou a nova Almeida atualizada, ou pode ser a corrigida fiel. Pode ter uma diferença, mas as palavras, os sentidos são os mesmos, tá? Então diz assim a palavra do Senhor. Perdão, a partir do versículo 2. Deuteronômio capítulo 8, a partir do versículo 2. Traze sempre viva em tua memória a maneira como o teu Deus te conduziu por todo o caminho no deserto, durante esses 40 anos, para te tornar humilde e provar-te, a fim de que exteriorizasses todas as intenções do teu coração, se estavas decidido a obedecer a seus mandamentos ou não. Ele te humilhou, fez que sentisses fome e te alimentou com maná que nem tu, nem teus pais conhecieis, para te mostrar que o ser humano não vive apenas de pão, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. As vestes que usavas não se envelheceram, tampouco teus pés incharam durante estes 40 anos de caminhada. Sendo assim,
Reconhece no teu mais íntimo que o teu Deus te educava como um pai e instrui e disciplina seu filho amado. Obedece, pois, aos mandamentos do teu Deus, para que andes nos seus caminhos e aprendas a amá-lo reverentemente. Eis que o teu Deus vai fazer-te herdar uma terra boa, repleta de riachos e tanques de água, de fontes que jorram nos vales e colinas. Terra que produz muito trigo e cevada, videiras e figueiras, romãzeiras, azeite de oliva e mel. Terra onde não faltará pão e onde não sentireis falta de nada. Terra onde as rochas têm ferro e onde podereis extrair cobre das colinas. Versículo 10. Comerás e ficarás satisfeito e bendirás ao teu Deus na terra que ele te dará. Contudo, tem cuidado em relação a ti mesmo, a fim de que não esqueças do Senhor teu Deus e não deixes de cumprir seus mandamentos, doutrinas e decretos que hoje te ordeno. Não aconteça que, havendo comido e estado plenamente saciado, havendo construído casas confortáveis e habitando nelas, havendo se multiplicado o teu gado e o número de tuas ovelhas, tendo aumentado e também se multiplicado tua prata e teu ouro e tudo o que tiveres, que o teu coração se ensoberbeça e venhas a te esquecer do Eterno, o teu Deus, que te fez sair livre da terra do Egito, da casa da escravidão, que te conduziu através daquele imenso e perigoso deserto, cheio de serpentes e escorpiões mortais, e que numa terra seca e hostil tirou água da rocha para te saciar a sede, que no deserto te sustentou com o maná que teus antepassados não conheciam, para te humilhar e para te provar, com o objetivo de proporcionar o melhor para ti no futuro. Portanto, não digas no teu íntimo: a minha força e o poder do meu braço me conquistaram estes bens e riquezas. Antes, te recordarás que teu Deus, porque é Ele o que te dá força e capacidade para gerar riqueza, confirmando a aliança que jurou aos teus pais, conforme hoje se constata claramente. Se te esqueceres do Senhor, o teu Deus, e seguires aos outros deuses, e os servires e prestares culto a eles, asseguro-te hoje que sereis exterminados. Perecereis do mesmo modo que as nações que Yahvé vai instruir à vossa frente, por não teres obedecido à voz do Eterno, o vosso Deus. Fecha os teus olhos aí rapidamente. Pai, graças te damos. O teu filho já orou e já intercedeu pela palavra de hoje e por aquilo que o Senhor já tinha a fazer. A única coisa que eu peço agora a Ti é que, Pai, cancele e anule toda ação maligna agora em nome de Jesus. Toda ação do inimigo, Pai. Retira os tampões dos ouvidos, as escamas dos olhos, que nós possamos Te ver e Te ouvir em todas as instâncias e do modo que o Senhor assim quer para nós. E que em nome de Jesus, que arcanjos com espadas de fogo estejam agora limitando toda ação de Satanás, cancelando e anulando todo tipo de ataque do inimigo, Senhor, para que a sua palavra flua e seja conforme o seu querer. Que seja, Pai, desde essas pessoas que estão assistindo, Senhor, agora, Pai, e também como estas que estão presentes, ó Senhor, em nome de Jesus, cancele toda ação do inimigo e que flua conforme o Teu Santo Espírito assim nos propõe para esta noite. Graças te damos, assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Glória a Deus. Quando nós chegamos aqui, foi tão tremendo, né, que a hora que nós pisamos aqui, o Espírito Santo de Deus já começou a falar algo. Daí você vai falar assim, como assim, Já começou a falar algo conosco, né? Nós chegamos, né, eu já estava praticamente já tudo lavado aqui, né? E daí nós auxiliamos colocando aqui algumas coisas e o Espírito Santo de Deus começou a falar conosco em relação a algo. E logo depois que nós paramos, né, de arrumar as coisas aqui, nós tivemos um período de oração e o Senhor, Ele chegou e Ele falou. Por isso que eu quero introduzir esta palavra desta maneira. O que Ele falou? Ele falou o seguinte: nós estamos prontos para poder receber tudo que o Senhor tem preparado para nós?
Ou nós estamos nos iludindo a ponto de acreditarmos que nós somos fortes o suficientes para nós fazermos as coisas do nosso jeito. Aí eu parei, como assim, Senhor? Ele falou assim, lembra da palavra, mas agora não lembra somente da palavra, lembra de tudo que aconteceu na sua vida até o dia de hoje. É difícil, né? Principalmente para quem tem um pouquinho mais de idade, né? A gente vai lembrar e falar, Jesus amado, né? E nós aqui ainda vamos ficar um pouco perdidos em tempo. Mas, existe um porém. Existe um ponto crucial que aconteceu em nossa vida. Qual foi? Quando nós tivemos um encontro com Jesus. Aquele encontro com Jesus marcou algo para nós. Qual foi essa marca que Ele nos deu? Foi a marca da mesma maneira que fez com o povo quando ele estava preso lá no Egito. Foi a marca do quê? De nos tirar da escravidão e levar-nos para a liberdade. Então, a partir dali foi um marco, ou seja, foi estabelecido algo que marcou a nossa vida. Não de qualquer maneira, mas de uma maneira que fez nós abrirmos os nossos olhos e estarmos com os nossos ouvidos atentos ao que? A tudo aquilo que éramos para aquilo que hoje nós somos. Foi uma tarefa fácil? Não foi. Por que não foi? Porque imagina, assim como o povo, o que Deus fez com o povo? Deus tirou um povo que já estava há mais de 400 anos cativo, ou seja, nem todos, lógico, daí você vai falar, mais de 400 anos, quem tinha lá de 400 anos? Então, ninguém, né? Então vamos pensar, já era uma geração, ou melhor, gerações que estavam presas e ensinavam os seus filhos daquela maneira que eles compreendiam. Então quando você é ensinado sobre algo, você acredita que aquilo que você foi ensinado é o quê? Verdade. Então se você foi ensinado desse jeito, eu vou pegar aquilo e vou fazê-lo. Como muitas vezes, aqui nós já ouvimos testemunhos, né? E principalmente de um irmão específico, que ele chegou e falou assim, quando meu pai ia lá, ele me ensinava como cuidar ali da terra. Como que era o cuidado? É só quem mexe na terra sabe qual é esse cuidado. Não tem como você não mexer na terra e saber como que faz. Não existe isso. Você passa por aquilo. Você toca naquilo. Você pega, você tem um manuseio e você faz com que aquilo ali seja uma realidade para você. Agora, vamos pensar juntos nós. Quantos de nós tivemos uma convivência? Coloca pais, amigos, parentes, tios, tias, mãe, pai, todos da família. E agora pega tudo isso e você traz tudo isso até o dia que você teve um encontro com Jesus. Como está isso? E agora eu quero pegar que você entenda. Era da mesma maneira que Moisés teve que passar, ou fazer com que o povo entendesse o que estava acontecendo. Nós sempre entendíamos que trabalhar no Egito e ter as coisas do Egito era um prazer real e nos dava um certo, aspas, sustento. Mas a hora que nós saímos, o que aconteceu? Nós começamos a entender que as coisas são um pouco diferentes. Como diferentes? Quando eles saíram do Egito, não tinha uma casa. Quando eles saíram do Egito, não tinham ruas, pelo menos que davam uma direção clara daquilo que eles tinham que fazer. Não tinha uma rotina pré-estabelecida do que eles queriam fazer. Não existia uma norma, uma regra ou um procedimento que eles tinham que executar. O que tinha um deserto e tinha uma voz de comando só. E aí a gente começa a querer compreender muitas vezes as coisas de Deus, mas quando nós queremos entender as coisas de Deus, aí nós temos que entender também todo o contexto daquilo que Ele quer fazer conosco. O Senhor pegou o povo, retirou aquele povo e fez com que eles passassem por alguns processos. Dentre eles, quero citar um aqui específico,
Qual foi? Foi exatamente como Deus conduzia esse povo, como Deus conduzia eles e como os conduzia. Pode perceber, a primeira coisa que Deus fez foi o quê? Foi mostrar para eles que eles, independente do suprimento que eles tinham trazido do Egito, ia chegar um momento que ia acabar. Você já parou para perceber isso? Eu quero que você agora faça uma reflexão sobre isso. Todo suprimento que nós trouxemos do que nós éramos lá fora, chegou um determinado momento que não sacia a fome. Como nunca saciou, é que a gente nunca percebeu. Mas daí Deus faz algo, não faz? E na nossa leitura nós fazemos o quê? Ele fala assim, que Ele os humilhou. E quando fala humilhação, na nossa mente vem o quê? A primeira coisa que vem o quê? Deus pisou, não é? Deus esmagou, Deus judiou. Não, olha como é interessante nós sabermos e vermos o cuidado de Deus. Quando Ele falou humilhou, Deus estava falando, eu mudei a rotina e o pensamento diário de cada um deles. Peraí, como assim? Entenda bem, quando Deus ele fala humilhar, Ele muda um primeiro princípio. Qual é? Como eles estavam se alimentando ou do que eles estavam se alimentando. Você pode perceber que hoje as pessoas estão enfraquecidas espiritualmente. Por quê? Por aquilo que elas comem espiritualmente. Não tem outro meio. Ou seja, o que você se alimenta é daquilo que você vive. É só você olhar. Se você não se alimenta direito durante um dia, o que acontece? No outro dia, se você quiser procurar energia para fazer algo, dependendo daquele alimento, você faz? Não, você não consegue fazer. Mas, entenda bem, aqueles alimentos que precisam daqueles nutrientes específicos para aquele dia. Mas o Senhor, Ele começa a mostrar algo diferente aqui. Ele fala na palavra que nós lemos, que Ele estava dando algo que ninguém tinha conhecido, nem os antepassados desse povo tinham conhecido, e Deus entregou para eles. E aí começa a nossa caminhada, aí começa o discernimento espiritual, porque outrora nós éramos aqueles que conheciam o que era viver o natural e o que era viver a carne, o que era viver através do procedimento humano. Aí depois nós começamos a ter o entendimento do que é viver pelo conhecimento espiritual. Como? Agora, imagina nós aqui, estamos aqui, daí Deus fala assim, a partir de hoje, todos os dias de manhã, você vai lá no seu quintal e vai colher tantas coisas que vai ser o seu alimento diário. Daí você fala assim, eu não tenho quintal, sei lá, vai no teto então, vai na telha do negócio lá, vai em qualquer canto, tá lá, pega, colhe, mas você só vai ter que colher o necessário para o seu dia. Tinha os espertos, lógico, né? Sempre ali que tem aqueles ali que falam assim, não, vou, de repente, né? Não vai ter no outro dia. Ele pegava mais, no outro dia cedo acontecia o quê? E embolorava tudo. Imagina Deus falando isso para nós. Daí você fala, não, mas Deus não fez. Deus fez e você não percebeu. Deus fez e você não percebeu. Quando Ele chegou e falou assim, você confia? Você crê? Você tem um entendimento daquilo que eu quero para a sua vida? Esse era o modo que Deus, ou o maná dele, é depositado em nossas mãos. O maná era o quê? A atitude de fé que aquele povo tinha que ter, e não mais uma atitude de rotina que eles tinham que praticar. Entenda, a rotina é quebrada a partir do momento que agora você começa a colocar a sua fé. Eu vou levantar de manhã, eu vou colher e vou sobreviver daquele alimento. Que alimento era aquele? Sei lá que alimento que era aquele. Só sei que supria a necessidade de todos numa caminhada de um deserto.
Você está entendendo? A nossa fé não tem uma explicação plausível, natural ou carnal para poder dizer quanto tempo nós vamos caminhar. Só que assim que nós vamos caminhar e nós vamos viver todas as conquistas necessárias por aquele alimento que Ele nos deu naquele dia. Por isso que não tem aquele negócio de recebi uma palavra no domingo, vou viver com ela todos os dias. Segunda-feira já tem uma outra nova. Terça, uma outra nova. Quarta, uma outra nova. Quinta, uma outra. Sexta, uma outra. Sábado, uma outra. Domingo, não. A cada dia tem algo novo. E nós estamos querendo viver do velho. Você está entendendo? O maná, ou seja, aquilo que Deus começa a entregar para nós é através da fé. E quando Ele nos entrega isso, nós começamos a viver o quê? Entenda, de glória em glória, de vitória em vitória. E quando foi dito isso e foi mostrado para eles, Ele ainda fala e enfatiza algo aqui que eu achei maravilhoso. Ele fala assim: por esse alimento vocês se manterão vivos. Senhor, peraí, eu quero entender isso. O que o Senhor está querendo falar conosco agora? Ele falou, então, através da fé que eu entreguei para cada um de vocês, vocês estão se alimentando daquilo que eu estou entregando, e vocês não vão morrer, porque eu vou manter vocês vivos até chegar ao lugar aonde eu preparei para vocês glorificarem o meu nome, aonde eu disse que levaria vocês. Então perceba bem isso. O Senhor nos tira do Egito, e a primeira condição que Ele coloca conosco é o quê? Para nós vivermos através da fé. Quando nós confessamos, quando nós cremos, isso é o quê? Isso é fé. Mas Ele também nos dá uma continuidade nestes mesmos versículos. E Ele fala o quê? Olha que tremendo. Ele fala assim, logo após essa parte de nos manter vivos, Ele fala assim: as suas vestes não envelheceram. Eu falei, Jesus, peraí, quero entender isso. Que mistério é esse? E aí Ele começa a falar: quais são as vestes que nós temos que apresentar diante de Deus? Que tipo de vestes? Um dia eu preparei um estudo, até fiz uma ministração sobre isso, alguns anos atrás, e eu achei sobrenatural. Vou falar só duas específicas aqui, depois tem algumas outras, mas duas específicas. A primeira, a veste de santidade. Ou seja, quando nós nos vestimos de santidade. Ou seja, por que a santidade? Porque nós somos o quê? Separados. A veste de santidade é uma veste que você coloca para que a glória seja de Deus e não mais nossa. Então você começa a consagrar a sua vida a Ele. E qual a outra veste? A veste de louvor. O que é o louvor? É a nossa gratidão, a nossa exaltação, a nossa prostração diante de Deus, e dizer: Senhor, o Senhor é único, obrigado, graças te damos. Existem outras vestes? Existem, mas estas específicas me chamaram a atenção. Por quê? Porque Ele diz aqui que a veste não envelheceu. Ou seja, presta bem atenção, olha aqui, ou seja, a nossa gratidão daquilo que Ele fez não se passou. A nossa glorificação e adoração a Ele não foi embora, independente daquilo que nós vivemos ou passamos. Por quê? Porque hoje nós não vivemos mais por nós, vivemos por Ele. E vivendo por Ele, nós não precisamos mais ficar com medo de nada, só viver dia após dia aquilo que Ele preparou para nós. Mas assim, daí você olha e fala assim: mas parou nisso? Não, parou numa coisa que parece ser algo natural, e nós já vivemos e presenciamos isso. E eu perguntei para o Senhor: Senhor, mas por que está escrito exatamente dessa maneira? E o pé não inchou. Como assim? Porque a gente fica um pouquinho em pé a hora que a gente vai tirar ou sapato, ou tênis, alguma coisa, ou muitas vezes a hora que vai olhar parece ter uma bola, né? Você vai olhar assim: Senhor, o que é isso? E eu falei: é verdade, Senhor, obrigado. Ele fala aqui: a caminhada, quando nós estamos agindo por fé,
quando nós estamos entendendo o que são essas vestes, e quando nós estamos caminhando para o lugar que Deus preparou em obediência na direção de Deus, o Senhor faz toda a circulação do corpo não parar. Como assim? Entenda bem, a planta dos seus pés, ela move o corpo inteiro. Se você pegar, estudo básico, se você pegar a planta do seu pé, por isso que o pessoal fala, você está muito carregado. Entenda bem, o carregado não o carregado significa oprimido, opresso de algo. Então toda vez ele fala, vai lá e pisa onde? Na areia, não é? Para quê? Para descarregar, para você relaxar. Os pés, eles têm uma planta própria, que determinados médicos até chegam e falam, tá vendo? Isso aqui, isso aqui, isso aqui, são pontos onde o nosso corpo ele acaba ficando o quê? Debilitado. Daí você fala assim, isso é o quê? Você nada mais nada menos que a ciência, ela mostra tudo isso aí para nós. E lá atrás, Deus já estava falando que ele estava tendo esse cuidado com o povo no deserto, aonde o corpo inteiro já estava ali, tendo a manutenção específica. Por quê? Só há manutenção no corpo se você sabe aquilo que você come. Obrigado, Jesus. Aleluia. Então, os nossos pés, eles têm que estar firmes na direção que Deus propôs para nós. Nós temos só uma direção. Qual é essa direção? A vida eterna. Nós só temos isso. Nós não temos outra direção. Lá eles estavam buscando o quê? A nova terra. Eles estavam buscando Canaã. Eles estavam buscando a promessa que foi dada a quem? Foi dada lá atrás para quem? Para Abraão. Eles estavam nessa caminhada. Abraão viu? Não. Isaac viu? Não. Jacó viu? Não. Quem viu? Moisés. Quem entrou? Josué. Junto com este povo. Então, perceba bem, Deus, Ele está nos lembrando daquilo que nós somos, de como Ele nos tem alimentado, de como nós devemos fazer a manutenção do nosso corpo, através das vestes e dos nossos passos, para quê? Para nós darmos continuidade naquilo que Ele disse. O que Ele disse? Ele falou o seguinte, no texto que nós lemos, o que ele disse? Ele falou assim, olha, prestem bem atenção, o Senhor te colocou numa boa terra. Daí você já parou, aleluia, né? Entenda bem, quando Ele te colocou na boa terra, Ele falou o que para você? Pelo que nós lemos, bendiga. Quantas pessoas que nós conhecemos pedem algo para Deus, entram no lugar que pediram, depois de alguns meses estão fazendo o quê? Murmurando. Por que estou dizendo isso? Porque quando o Senhor Ele nos dá algo, nos dá uma direção, nos coloca diante de uma condição, Ele fala, você pediu, eu te entreguei. A caminhada continua, mas perceba, entenda bem, ainda eles não estavam vivendo. Você só vai olhar e ver lá em Josué capítulo 5 versículo 12, que vai falar o seguinte, que depois que eles comeram do produto da terra, cessou o maná e eles não tiveram mais o maná. Depois você vai anotar, Josué capítulo 5 versículo 12, anota, foi a partir dali. Então aqui, eles ainda não tinham vivido isso, eles ainda dependiam do maná, e Deus já estava falando para eles, sabe a terra que eu te coloquei, sabe a terra que eu te prometi, sabe tudo que eu te dei, então, independente de, seja grato e desfrute de tudo aquilo que eu coloquei em suas mãos. Porque muitas vezes nós achamos e olhamos falando assim, não, a terra é boa, a terra é frutífera, a terra é isso, a terra é... Entenda, a terra é, mas qual o nosso procedimento diante de uma terra que é frutífera? Aí está o nosso questionamento, e aí está o nosso posicionamento, e aí está a nossa ação. A terra é produtiva, mas nós temos que ser produtivos a ponto de fazer esta terra superabundar pela glória do Senhor. Porque não adianta a gente olhar e falar, a terra é boa,
Legal. Você plantou alguma coisa? Né? Legal isso, né? Não, vai nascer um pé de maçã. Você plantou semente de maçã? Não, eu tenho fé. Irmão, coloca a semente lá, por favor. Cuida da terra. Planta. Rega. Cuida para não ter bicho. E aí você vai ter uma macieira que você vai poder cuidar dela. Porque se Deus já estava instruindo um povo a cuidar de uma terra que Ele já tinha dado, que era uma terra frutífera, que era uma terra abundante, que eles teriam que produzir, você acha que conosco é diferente? Deixa eu falar algo aqui. Deus não te colocou em um lugar específico para você ficar olhando o que está acontecendo. Ele te colocou lá porque Ele precisa te usar naquele lugar. Entenda, Deus só nos coloca em lugares que Ele quer fazer aquele lugar se tornar frutífero. A terra pode ser boa, mas o plantio é nosso e a colheita é Deus quem dá. Por isso que nós temos que entender que aquilo que Deus está fazendo conosco é algo tão grandioso que nós não conseguimos ainda enxergar a dimensão, mas nós temos que começar com uma primeira semente. Esta primeira semente é o que vai fazer florescer e superabundar tudo aquilo que Deus preparou. Mas você vai falar assim, mas por que Deus está chegando e falando dessa maneira, ou quis falar dessa maneira com o povo e está falando conosco hoje? Por quê? Porque existe algo dentro do ser humano, que este algo, uma vez que é ativado e não há arrependimento, sabe o que acontece? Ele cai em pecado. E não estou falando esses pecados que hoje viraram moda, não. Eu estou falando pecado de desobediência. Porque é muito fácil hoje todo mundo falar, falando que é pecado, é pecado, é pecado. Beleza, mas qual é o maior pecado? A desobediência. Ponto. Então, por que Deus ele falou isso? Porque Ele sabia a intenção do coração da pessoa. Esta intenção que está em jogo. Não adianta a gente chegar e pedir para Deus, Senhor, me dá. Ele pode te dar. Daqui a alguns dias, o que você vai fazer com aquilo que Ele está te dando? Pense. Por quê? Porque no decorrer da leitura, o que Deus falou? Deus falou o seguinte: Ele alertou toda aquela nação, juntamente com o seu líder, para prestarem cuidado ou darem mais atenção para não chegarem ao orgulho, à ganância e à soberba. Aonde está dito isso? A hora que Ele diz assim, que vocês reconheçam que foi o Senhor seu Deus que fez tudo por você e através da sua vida. E Ele fala, não que você fez através do seu entendimento e através da sua força. Porque o que é mais fácil hoje? Deus nos dá algo e a gente fala, eu conquistei. Não foi? É normal isso, não é? Hoje a grande maioria fala, eu conquistei. Tá. A hora que entra o eu, está entrando o que junto com o eu? Individualismo. Entrou o individualismo, entra o que? Entra aquele negócio do eu posso. A hora que entrou o eu posso, se nós vivemos pelo Espírito, o eu é em relação à minha carne. A minha carne domina a alma, então sou eu. Não é mais o Espírito, eu estou fora. Estou em desobediência, estou fora da presença. Você começou a entender que as coisas que Deus ele estabelece para nós têm princípios a serem cumpridos? E estes princípios ele já nos alertam que Ele vai entregar coisas grandiosas nas nossas mãos, mas essas coisas grandiosas que Ele tem entregue nas nossas mãos, nós temos que tomar cuidado com aquilo que está dentro de nós. Ou seja,
vamos em minutos aqui, né? O que a palavra, ela é muito clara, diz: o que você deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem que? As saídas, ou seja, as propostas da vida. O que é isso? O que isso está querendo dizer para nós neste dia de hoje? Está dizendo o seguinte: cuidado, porque nem toda informação é real. Nem todas as palavras que estão dizendo para você são verdadeiras. Nem tudo aquilo que reluz é ouro. Nem todas as coisas que estão te afirmando, na verdade, são conforme estão dizendo. Faça, como Paulo disse, igual os irmãos de Bereia, que assim que recebiam a palavra, iam e viam se estava tudo através dos princípios que Deus tinha estabelecido. Porque aí você vai ter certeza que aquela informação é verdadeira, que aquela palavra é verdadeira, que aquele ensino é verdadeiro, que aquelas coisas são verdadeiras. Porque hoje, o que está envolto das coisas, hoje tem aquele costume, né? Vou receber algo de Deus naquele show. Não é isso hoje? Peraí, como assim? Se é um show, você está indo adorar a quem? A Deus? Não. Você pode perceber o que as pessoas falam. Eu vim ver quem? Quem vai se apresentar, não é verdade? Quantos de nós, acho que não fizemos isso anteriormente, né? Ou seja, antes de conhecer Jesus, não foi? Você vai aonde? Eu vou estar ali, por quê? Fulano de tal vai estar lá, vou estar lá vendo ele cantar, vou estar lá junto, não é assim? E o Senhor, Ele sempre mostra para nós que, daí você fala assim, e essa continuidade tem aqui? Tem, exatamente por causa disso. Eu entrei no assunto porque é a continuidade do versículo que nós lemos. O que ele fala? Ele fala assim, para nós temermos a Deus e reconhecermos Ele em tudo o que formos fazer. Para quê? Para Ele cumprir o propósito que Ele tem e fazer-nos chegar ao destino que Ele nos tinha proposto. O que isso tem a ver conosco? Quando as instruções foram dadas, eles já tinham chegado, ou eles estavam ali à beira da nova terra. Eles estavam chegando, eles estavam se adaptando, mas ali, compreenda bem, e é isso que eu quero que vocês percebam agora neste momento. Tinham gigantes, tinham moradores antigos, tinham pessoas de guerra, tinham pessoas que já estavam lá, e eles teriam que lutar, conquistar, fazer, exterminar e cultivar o lugar da conquista. Fala, como assim? Agora vamos pegar, eu não vou pegar território, eu vou pegar a área da nossa vida. Imagina que nós aqui conquistamos algo e de repente era aqui algum tipo de sentimento nosso, algo que a gente pegava e tinha ali, aquilo ali era uma guerra, uma luta muito grande. Jesus entrou. Opa, legal, glória a Deus, Jesus entrou, vamos ali, vamos fazer. Mas para que haja a habitação total dele, tem que haver a conquista total do território, não é? Então ele veio, ele se levantou e ele viu ali aquele sentimento nosso que nós tínhamos lá atrás, que outrora nós tínhamos sido ensinados ou vivemos, ou foi algum trauma, ou foi alguma situação, ou foi alguma circunstância que nós vivemos. E Jesus, ele chega diante disso e chega e fala assim: eu preciso que você saia daqui, porque hoje eu quero fazer a habitação neste lugar. Aí vai entrar uma guerra muito grande. Qual guerra? A guerra da nossa alma. Eu não quero perdoar, eu não quero abrir mão, eu sou desse jeito, eu quero que seja feito assim. O que acontece? Jesus continua na posição e fica lá até uma hora que haja o quê? A hora que a gente o quê? Cede e fala assim: Senhor, eu quero que o Senhor reine nessa área da minha vida. Ele vai, ele reina e ele estabelece o reino dele. Agora imagina, isso é Jesus na nossa vida, nós temos que permitir. Agora imagina lá que Jesus, ele olhava, ele estava ali através, no caso de Deus, do Espírito Santo,
E ele tinha que fazer o quê? Eles tinham que tomar posse realmente do lugar, destruindo o exército inimigo. Então assim, era embate mesmo. Não tinha esse negócio de, era embate. Então, você entende por que muitas vezes o Novo Testamento fala que algumas coisas são conquistadas à força? Através do nosso esforço. O que é o esforço? Muitas vezes não é só de fazer, é também de aceitar aquilo que Deus tem para nós. É de concordar com a afirmação que Ele tem nos dado através da palavra, que Ele nos tirou de uma vida velha, de uma vida antiga, de uma vida que não tinha mais perspectiva, que tinha um vazio gigante, para uma nova vida, uma nova realidade, uma nova criação, que agora nós estamos contemplando o quê? A vida eterna. Mas diante da vida eterna, o que nós temos? Nós temos tudo aquilo que Ele prometeu de bênção para nós neste percurso. E o que nós estamos querendo? Receber o que Deus tem ou continuar fazendo conforme a nossa vontade? Essa escolha, pode perceber, foi tudo que nós lemos. Eles deram a escolha. Foi dada a escolha para eles não se desviarem e não se atentarem às outras coisas, principalmente aos deuses do Egito e as coisas lá de trás. Porque o que é mais fácil hoje? As pessoas nos darem uma proposta, a gente aceitar como uma verdade, ou nós nos posicionarmos e mesmo que doa, a gente matar a vontade da nossa carne. É que nem aquele negócio do jejum, né? O jejum é uma bênção, né? Eu não sei se com vocês acontece isso, mas comigo acontece várias vezes. Você está ali e você fala assim, o primeiro dia de jejum vai ser uma bênção. De repente, naquele primeiro dia, se não é a esposa, é alguém da família ou algum convidado que faz aquela comida que você mais gosta, aquele negócio melhor que você já sente o cheiro, você vai assim, aleluia, né? Assim você obrigado. É assim que funciona? É assim que funciona, aleluia, não é? É mais ou menos isso. Agora imagina isso, agora se tornando algo real na nossa vida. Porque aí eu estou falando de jejum, depois que acaba o jejum a gente vai lá e come, não é? Agora imagina nós vencendo todas estas ações e essas atitudes do inimigo que ele acaba tendo contra nós diante de desejos e vontades da nossa carne. E a gente vence quando a gente só aceita e reconhece, obrigado Jesus. Obrigado porque o Espírito Santo de Deus, Ele me fez vencer mais uma vez. E hoje eu reconheço esse senhorio sobre a minha vida. Porque sozinho eu não tenho condições, mas com Ele eu posso todas as coisas. Porque Ele me fortalece e Ele tem me sustentado. Então imagina, todo este povo ter que compreender e ter o entendimento que eles precisavam depender exclusivamente de Deus. E aí eu quero fazer um outro adendo importante. E conforme o Espírito Santo de Deus está falando, eu estou aqui processando a informação para poder tá passando do modo que Ele quer. É tremendo. E ele fala o seguinte aqui, vocês podem perceber nos últimos versículos que nós lemos. Ele fala assim, o Senhor, Ele te dá a riqueza necessária para você concluir a obra que Ele colocou em suas mãos. Está escrito aí, só ler. Está ali. Porque foi isso que Ele fez, não foi? Ele fez com que pessoas fossem... E olha que tremendo. Quando a gente está falando riqueza, a gente não está falando só da parte financeira. A gente está falando riqueza numa amplitude maior. Porque lá Ele deu pessoas hábeis para poder fazer armas, pessoas hábeis para poder ser construtores, assim, muito habilidosos. Ele deu estratégia de guerra. Ele fez com que na época Josué fosse ali um comandante de um exército para começar a vencer todos aqueles que vinham contra eles. Olha para você ter uma ideia. E daí depois, o que ele fez? Ele fez com que através do recurso que eles recebiam da terra, eles começassem a ter muitas posses. Aí você fala assim, como assim é loucura? Não,
entenda bem, quando nós nos projetamos para o reino espiritual e compreendemos aquilo que o Senhor quer, é Ele quem faz por nós. Nós só temos que falar: eis-me aqui, usa-me. É só isso. Você vai falar: não é loucura, não. Qual foi a primeira coisa que nós falamos que Deus fez quando tirou o povo de Egito? Ele gerou o que no coração deles? Fé. Se tivesse gerado ao contrário, eles teriam visto o mar ser aberto? E através daquele mar aberto, como muitos cientistas ou muitas pessoas gostam de falar, não, mas naquela época é que a água ficava baixa, e então, agora o milagre fica maior, né? Porque imagina uma água que da altura do pé matar um exército inteiro egípcio. Aí o milagre é maior, não é? Então, imagina, passou. Daí depois eles viram o quê? Sair água de uma pedra, de uma rocha. Aí você vai falar assim: é loucura? Não, eles viram carne. Eles tinham maná. Eles viram tantos milagres acontecendo. E depois, quando eles chegaram em Canaã, eles viram milagres maiores. Não tinham maná, mas tudo que eles plantavam produzia. Tudo que eles colocavam as mãos era frutífero e próspero. Por que estou dizendo isso? Estou dizendo desta maneira: o Senhor, Ele está nos dando condições espirituais para nós caminharmos debaixo da bênção dEle. Mas nós temos que entender: Ele nos gerou através da fé. Ele nos gerou através de um procedimento com vestes de santidade e vestes de louvor. Ele nos fez caminhar aonde os nossos passos, no lugar da obediência, em caminho à vida eterna, nos mantivesse aptos e com saúde para poder realizar aquilo que Ele nos chamou para realizar. E Ele nos deu uma orientação: que nada disso suba para a sua cabeça, antes tudo seja para a glória de Deus, para que você não imagine jamais que isso daí é seu, mas que tudo veio por Ele, para Ele e para a glória dEle. Então receba isso, que Deus Ele te deu, mas jamais mude as coisas que Deus Ele tem feito, porque se Deus entregou, é para você começar a multiplicar aquilo que Ele te entregou. Jamais murmurar, falar, pensar, imaginar, dizer. Se você sabe que tem alguma pessoa necessitando, ore por ela. E se no momento oportuno Deus chegar e falar, fala com ela, ligue para ela. Por que eu não estou falando para falar direto? Sabe por quê? Porque muitas vezes algumas pessoas, elas se colocam no processo de Deus, ou Deus coloca-as num processo, e nós temos que saber o momento exato de agir, para que a hora que nós formos agir, o Senhor esteja, ou nós estejamos na legalidade para poder atuar e fazer aquilo que o Senhor determinou. Então perceba isso, e em nome de Jesus, tudo aquilo que o Senhor preparou para nós no dia de hoje, receba isso como uma verdade na sua vida e faça com que essa verdade ela flua de uma maneira sobrenatural. Assim como quando eles chegaram naquela terra, e diante de todas as coisas, Deus continuou falando: lembra de tudo que vocês passaram, mas não esqueça de tudo que eu coloquei em suas mãos. Mas façam com que todos também sejam, ou todos conheçam aquilo que vocês viveram, e que isto seja uma marca para que vocês não esqueçam. E quanto mais vocês crescerem diante da presença de Deus, mais essas pessoas vão crescer e vão continuar fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer. Amém? Glória a Deus. Curva a tua cabeça em nome de Jesus. Aleluia. Santo é o teu nome, Senhor. Santo é o teu nome. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos dá a condição de vivermos, Pai, darmos continuidade no caminho que o Senhor nos propôs. Ainda que o dia tenha sido difícil, ainda que as dificuldades tenham aparecido, ainda que as circunstâncias tenham vindo, o Senhor não nos abandonou. O Senhor nos deu uma direção. O Senhor nos deu uma palavra. O Senhor nos mostrou, e
continua nos mostrando o caminho. O Senhor nos relembrou de que cada caminhada, cada passo, cada muitas vezes vergonha ou cada decepção foi um degrau que nós subimos para poder aumentar a nossa intimidade contigo, Senhor. Isso é maravilhoso, porque o Senhor nos fez continuar, o Senhor nos fez prosseguir, o Senhor em cada passo nos tornou constantes na sua palavra e diante do seu propósito, e somos gratos. Obrigado por nos lembrar de onde nós viemos, obrigado por dizer o que nós temos que fazer, mas obrigado por nos manter constantes, por nos manter aptos para continuar esta caminhada, porque ainda que muitas vezes as pessoas tenham olhado e achado o contrário, nós prosseguimos, caminhamos, marchamos e estamos desfrutando de tudo aquilo que o Senhor preparou para nós neste tempo. Isso é maravilhoso, conforme a sua palavra, Senhor. É o Senhor que nos dá poder para cumprir o seu propósito e chegar ao destino que o Senhor assim nos deu. Que este poder, Senhor, seja sobre a vida de cada um dos teus filhos nesta hora. Que este poder venha agora e despedace e destrone agora toda dúvida, destrone toda palavra, Pai, de murmuração, destrone, Senhor, toda intenção do coração, destrone agora toda aquela falta de fé, e que este poder venha e coloque novamente uma fé sobrenatural, que quando os teus filhos agora, Pai, pisarem neste novo amanhecer, ou chegarem em sua casa, verão a sua glória manifesta, e todas as promessas que o Senhor assim deu, totalmente renovadas, em nome de Jesus, porque foi para isso que o Senhor nos chamou. O Senhor nos chamou para viver este tempo, Senhor, aonde todas as situações convergem para este momento, para este tempo de vivermos tudo que o Senhor tem para as nossas vidas. O Senhor nos vê ou não vê simplesmente a força que nós temos, mas o Senhor nos capacita, nos fortalece e nos dá a direção e a palavra que necessitamos para cada dia, para cada amanhecer. Obrigado, Senhor. Obrigado, porque nós sabemos e temos a certeza, como o Senhor está mostrando, que todo aquele jugo, que todas aquelas palavras, que tudo aquilo que foi jogado, lançado sobre a vida dos teus filhos, tudo isso está sendo retirado hoje, e que a sua glória, sua glória, Pai, aleluia, a sua glória, Senhor, ela é manifesta. Obrigado, Pai, obrigado por essa presença, obrigado por essa presença. Continua fluindo o Espírito de Deus. Tira, manda lá, vassoura, cantará, mandere, mandara, vassoura, cantará. Anjo do Senhor, retire agora. Estas flechas que chegaram agora a este coração e atingiram agora, Pai, estes ombros. Atingiu, Senhor querido, a consciência. E tire agora, leve para um lugar de moderação eterna. Que haja agora cura, que tudo seja sarado. E para a glória do Senhor, haja agora um renovo. Que toda palavra que foi lançada torne-se em efeito. Toda palavra que foi dita seja agora anulada toda a sua ação. E que a sua presença venha, como o Senhor está mostrando, que esse bálsamo agora que cai, Senhor, está caindo, mas tão intenso que até parece uma garoa aqui, Senhor. Mas isso está aquecendo corações, aquecendo pensamentos, aquecendo, Senhor, atitudes. E até, Senhor querido, o teu filho disse: Pai, por que ainda não está acontecendo neste tempo? O papai está dizendo assim: filho, aquieta
Asto. Santo. Mais, Pai. Aleluia. Mais de Ti, Jesus. Mais que isso, Pai. Oh, aleluia. Vai recebendo aí você. Chocará, que nalaste, mandaraste, que asto. Você que está em casa, receba. Senhor, graças te damos. Obrigado, Jesus. Obrigado. Que aqueça cada coração agora, Pai. Não sei o que aconteceu nestes dias e o que aconteceu especificamente neste dia. Aquieta, Senhor, e aqueça esse coração. Chore cantará la mandará la mastri. Cheira dala sudere cantará mandará la vasore andara ste cantarás tu e Eu creio então, Pai, caminho agora para um lugar de paz. Que esta paz que excede todo entendimento esquadrinhe, Senhor, o coração. E faça com que, Pai, esta pessoa seja plena e viva esta plenitude diante da Tua face. Aleluia. 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 Deixa o Espírito Santo de Deus falar contigo agora. Silencia as outras vozes. Silencia as outras vozes. Deixa o Espírito Santo de Deus falar contigo. Ele está te entregando, sim, eu sei que Ele está te entregando algo, mas não é isso. Ele quer falar algo específico com você. Você pediu algo em particular. E Ele quer ministrar hoje sobre a sua vida. Tem alguns dias que a gente não pede, mas eu sei que foi hoje, foi específico isso. Deixa Ele ministrar sobre a sua vida. Oh! Cheira mandará sore cantará. Do colore da teia não só color da raiz já caladesti narada solo logo morenaia choro colorianta sui que emanar as trevas. Então eu creio em nome de Jesus isso que está sendo derramado agora sobre esses corações não só traga conforto, mas também traga a direção. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado por essa noite. Obrigado pela vida dos seus. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito e do modo que o Senhor tem feito. Graças te damos, Pai. Graças te damos, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Oh. Como assim disse ele, colocou ele nas mãos, como andar, as filhas, na checa, nas tubinas, através da tua boca, profetize e veja, abrir a boca não é falar, é ver o que está sendo dito.
Receba. 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 Oh, Santo, 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 oh, Santo. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Graças te damos, Pai. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Aleluia. Não sei o porquê vou fazer essa pergunta, mas vou fazê-la. Tem umas coisas que Deus manda fazer assim que eu falo, Senhor, mas que bom que não tem nada programado, né? Não tem programação. Então é bom isso, né? Alguém quer dar algum testemunho? Sim ou não? Não? Amém. Glória a Deus. É isso. Guarde o próximo culto. É assim? Funciona assim, não é? Mas Deus já sabe como está quem mandou o seu coração para você falar alguma coisa, né? Então, amém. Glória a Deus. Deus falou isso. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Bom, agradeço a presença de cada um e como é bom adorar o Senhor, né? Como é bom. E como é bom você não esperar nada e Deus fazer tudo que Ele tem para fazer, né? Isso é bom demais. Principalmente quando a gente chega num lugar que a gente só quer se derramar na presença dEle. Quero agradecer aos nossos visitantes, né? Aleluia. Glória a Deus. Amém. Que Deus continue abençoando vocês grandemente e que a presença de Deus continue na vida de vocês. São vasos do Senhor que Deus cada dia mais está ali tendo o seu cuidado especial. E pode crer nisso, que Deus tem cuidado. Não está sendo fácil, mas Deus tem cuidado, né? Está ali regando, cuidando, podando, mas tem sido bênção. Tem sido bênção. Obrigado. Obrigado pela presença de vocês. É uma honra recebê-los aqui. Em nome de Jesus. Amém? Quero agradecer aqui a todos os irmãos. Acho que essa semana a gente tem mais uma missão, né? Missão Impossível parte 5 já, né? Aleluia. Então, glória a Deus. Vamos embora, né? Vamos fazer o que Deus mandou. É isso aí. Então, vamos glorificar. Terça-feira nós temos a nossa oração. Em nome de Jesus. Então, venha. Não sei como quem vai vir, mas tira a terça-feira. Sem falar os outros dias, mas tira a terça-feira de jejum. Eu não sei o que Deus está orientando, mas tira a terça-feira de jejum. Mesmo que você não venha para a oração, mas tira essa terça-feira de jejum. Daí você vai entender depois quando Deus falar contigo pessoalmente, é mais fácil, né? É melhor intimidade do que você ouvir de outra pessoa, né? Ouça dele, deixa o Espírito Santo de Deus falar contigo, é melhor, é muito bom isso, amém? Glória a Deus. Quinta-feira nós vamos nos reunir agora aqui ou numa casa. Quero colocar a votação agora. Digam. Falem agora, porque depois eu sei que vocês vão falar mais, mas tudo bem. Mas fala agora, né? Amém. Digam. Falem. Senão eu vou falar com esse aqui. Hã? Então, mas entenda bem, quinta-feira a gente não tem o campo todo, a gente tem um campo só compacto, tá? Na quinta-feira. Então, por quê? Porque na quinta-feira a gente senta na mesa, né? Aleluia. Daí você vai falar, como assim? Nós estamos sentando uma mesa. O que é essa mesa? Essa mesa Deus está nos dando algumas direções, Ele nos está ministrando uma palavra, e essa palavra o Senhor está nos
guiando para aquilo que Ele quer. É um culto, deixa de ser um culto. Onde nós vamos ter a palavra, nós temos oração e nós temos um momento para poder ouvir ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Então, terça-feira a oração, quinta-feira nós temos a nossa mesa. Em nome de Jesus. Amém? Então vamos nos colocar em pé. Vamos encerrar, já vou estar orando por aqueles que já... Eu estou vendo que aquele negócio da gente fazer, ter tempo para dizer minha oferta, que ela vai acabar não tendo mais esse negócio não. Deus sabe do jeito dele, está fazendo do jeito dele e vamos embora. Porque assim, a gente está dando tempo para Deus, né? É melhor, não é? Então, aqueles que já depositaram e aqueles que já colocaram, vamos estar orando e consagrando. Aqueles que também que já fizeram através do Pix, vamos estar consagrando em nome de Jesus. Em breve o Senhor vai nos direcionar, como Ele tem nos direcionado para aquilo que Ele quer. Breve, em nome de Jesus, as cadeiras chegarão, Bebeto, aleluia, né? Breve as cadeiras chegarão, ou glória, breve esse bênção, e as coisas vão acontecer na dimensão que Deus Ele quer, amém? Vamos orar então. Senhor, muito obrigado por essa noite, graças te damos por tudo que o Senhor tem feito e da maneira que o Senhor tem feito. Obrigado, Jesus. Desde já consagramos todos os dízimos, ofertas, tudo aquilo que foi apresentado e colocado diante do seu altar. Consagrado está diante de ti, que seja uso exclusivo para a sua obra, para aqueles necessitados, para órfãos, viúvas e até mesmo para aqueles projetos, Pai, missionários. Somos gratos a ti. E também, Pai, para o estabelecimento de tudo aquilo que está sendo necessário neste momento. Somos gratos. Consagrado está diante do seu altar. E agora, Pai, apresento cada vida, cada um dos teus filhos, cada família aqui representada. Estes que estão aqui presentes, estes que estão nos assistindo. Pai, que arcanjos com espadas de fogo estejam desembainhados, protegendo e guardando a vida de cada um deles. Que anjos de fogo estejam, Pai, nos lugares aonde eles moram, para que todo tipo, Senhor, todo tipo de levante, ou tudo aquilo que está em oculto, seja revelado para a glória do seu nome. E nada mais fique por impedimento ou barreira, mas tudo seja para a glória do seu nome, mostrado, revelado, repreendido e expulso em nome de Jesus. Somos gratos por essa noite. Desde já agradeço, Pai, pela vida das suas filhas. Te agradeço, Senhor, por cada um que esteve presente. Te agradeço pela vida, Senhor, da pastora Elisângela, que ali estava, ali cuidou, Senhor, destas crianças, destes adolescentes. Te agradeço por cada criança, por cada adolescente, por cada jovem que esteve aqui presente, Senhor, porque é um presente seu. E aí, por isso somos gratos. Obrigado, Jesus. Obrigado pelo seu amor. Obrigado pelo seu cuidado. E agora, Pai, despede-nos debaixo da tua paz, do teu amor, da tua proteção. Que os batedores guardem agora o nosso retorno para os nossos lares e que a sua bênção seja sobre a vida de cada um dos seus. Muito obrigado, Pai. Assim oramos, agradecidos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Glória a Deus. Antes de encerrar, tem alguém que está com alguma dor, alguma coisa, tem algum pedido de oração? Não sei. Tem? Vem, fale. Fale. Não? Vem. Sim, mas acho que é muito mesmo. Quer que ora? Ah, Aonde? Senhor, em nome de Jesus, nesta hora, Pai, diante da tua face e da tua presença, apresentamos a vida da tua filha nas tuas mãos. O Senhor é Deus que é conhecedor de tudo e sabe tudo aquilo que está sendo feito. E agora, Espírito Santo de Deus, mostra-nos e revela-nos o que aconteceu. Amém, Senhor? Então, em nome de Jesus, que através ali das mãos da tua filha agora, todo este nervo agora, Senhor, se alinhe novamente a este corpo e a palavra do Senhor. Que toda essa musculatura agora seja restaurada. E que tudo aquilo, Pai, que veio, Senhor querido, ou de repente foi algum tipo, Senhor querido, de esforço, seja agora, Senhor. Seja agora em nome de Jesus. Seja agora em nome de Jesus.
ser ali curado e reparado, Senhor, toda essa estrutura. Que a sua presença seja, que este bálsamo que o Senhor derramou seja também, Pai, este bálsamo de cura sobre a vida da tua filha, Senhor. Somos gratos a Ti, Pai. Muito obrigado, Senhor. Obrigado já, Senhor, pela cura. Obrigado pela restauração. Obrigado por aquilo que o Senhor tem feito e do modo que o Senhor tem feito. Muito obrigado, Pai. Assim oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Também, Pai, eu não sei quem foi durante este dia, mas uma pessoa veio, Pai, na minha mente, mas outras também aconteceram. Alinha agora, Senhor, toda a coluna. Que alinhamento da coluna, Pai, seja do alto da cabeça até o cóccix. Alinha agora, Senhor. Alinha esse quadril. Santo. Retira toda esta dor de cabeça agora em nome de Jesus. Que tudo isso que veio como se estivesse apertando, Senhor querido, e gerando estas dores, seja desde já repreendido e expulso fora em nome de Jesus. Que a sua cura seja estabelecida, Pai, e o seu reino também sobre a vida, Senhor, destes teus filhos. Somos gratos a Ti pela cura, gratos a Ti pela restauração, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Levanta suas mãos aí. Aleluia. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos, de agora para todos sempre, e todos digam amém. Amém. Que Deus os abençoe grandemente, que seja uma semana de grande bênçãos e vitória, que as palmas louvem ao Senhor. Aleluia.